Fala, meus amigos, bom dia. Espero que estejam bem. Eu vou começar aqui gravando a análise para a semana de mini índice. Mini índice é a mais procurada, né, ultimamente. Todo mundo já sabe, todos vocês já sabem que normalmente eu começo minha análise para ali no mensal. Eu não vou me prolongar muito nisso, para a gente não perder, não tomar muito tempo, mas todos já sabem que normalmente eu busco, tá? A mínima do mês passado e a máxima desse mês. É interessante esse tipo de análise que já tira uma certa dúvida. Olha como o mercado ele rompeu e buscou e já rasgou o 115 conforme a gente esperava ali, né? O mercado já rompeu aqui o 115, ó. Quem assistiu a minha última aula, olha lá, 115 já rompeu, que foi a máxima do mês passado. Rompeu com tudo e levou tudo para cima, né? Tá ali na faixa do 121, chegou a bater o 122, chegou a bater 122. E quem assistiu a revisão que eu fiz de mini índice e a discussão política que eu fiz, num vídeo que eu postei no YouTube, a parte da discussão apenas da mentoria exclusiva que eu estava dando, quem assistiu aquela discussão, eu te dei uma visão de como você analisar politicamente um assunto, né? O mercado, o ativo que você está operando ali. E a prova de que a minha visão ela é certa e correta é o mercado atingir literalmente aonde a gente programou que fosse. Poderia ser em uma semana ou 2 semanas, ele rasgaria esse 115 aí. Naquela aula que eu postei no meu canal do YouTube e Telegram, tá? Deixei disponível, liberado no YouTube para quem quisesse ver. E então, quem não assistiu essa aula, que eu dei uma visão macroeconômica ali da política, aprenda aquela aula interessante que você aprende a ser crítico de maneira a não puxar para lado nenhum, mas puxar para a realidade. Inclusive, te ajuda até na questão de voto futuramente, conforme seus interesses, né? Conforme seus interesses. Então, eu coloquei explicitamente a realidade ali. Com certeza teve gente que ficou putaço comigo, mas aqui a questão é ganhar dinheiro e não eu gosto mais de fulano de tal, eu não gosto de esquerda, eu não gosto de direita. A gente está falando de dinheiro, onde eu vou dar o play e aonde eu vou ganhar. Para isso, eu tenho que ser realista. Não interessa se eu gosto do Lula, ou eu gosto de Bolsonaro, ou eu gosto de fulano, não interessa. Se você não for realista, você perde dinheiro gostando do fulano ou não gostando do fulano. Então, ensinei vocês a serem realistas nessa parte, tá? Assistam, que conhecimento igual aquele lá, eu duvido, tá? Se alguém no day trade vai entregar isso para vocês. Duvido. Você pode aprender esse tipo de coisa em curso de como você investir em ações. Agora, e olhe lá, tá? É um conhecimento absurdo que eu entreguei para vocês ali e aproveitei a parte que eu estava, entrou no assunto da mentoria e eu entreguei para vocês de graça ali, é só aquela parte ali. Então, assim, eu sempre busco a máxima, porque não foi referência na aula passada para a gente, né? Então, agora, existe uma chance do mercado ele buscar novos, novos recordes ali, né? Existe uma chance do mercado buscar novos recordes, porque se a gente olhar as notícias, você tem que aprender assim, não adianta você conteúdo diferente aqui, tá? É mais uma dica assim, no que você deve se atentar, não é nem questão de análise gráfica,
mas do que você deve se atentar. Eu pego e acompanho aqui nesse site da CNBC. Ó, estou entregando aqui, grava esses sites. Eu acompanho a Europa. Mas o que que a Europa tem a ver com o Brasil? Segura, né? Eu clico aqui, ó, aparece, eu posso fazer a leitura completa, né? Posso fazer a leitura completa. Ah, se eu voltar ali, você traduz, meu Google traduz automático. Eu consigo ver as bolsas da Ásia, eu consigo ver os pares de Forex da Ásia, eu consigo acompanhar o óleo, petróleo, o ouro. Então, assim, site top esse daqui. Por que isso, Hermes? Segura, vai com calma aí. Tem o site da Bloomberg, eu acompanho muito pouco ele, eu não pago ele mensal, aí ele fica aparecendo umas propagandas na cara ali, eu não gosto. E aí eu acabo olhando só esses daqui. Traduz, coloca teu Google para traduzir. Wall Street Journal, tudo que acontece nos Estados Unidos, tá? Wall Street Journal. Vai lá e pega o New York Times, tá? Dois sites, jornais americanos muito bons, renomados. Banco Central da Europa, site do Banco Central da Europa, de vez em quando eles atualizam algo ali. E, e tem o investing.com, aprenda a mexer no Investing, sai muita notícia boa aqui do Brasil, tá? De todo lugar também, mas é um dos que eu acompanho notícia no Brasil. E, e tem o Reuters. Cadê o Reuters? Reuters. Opa, Reuters Notícias. Esse site aqui é todo completo também. Então, assim, para quem nunca gostou de assistir jornal ou ler sobre notícias, quer ter resultado de verdade, conhecimento de verdade, só existe um jeito. Ó, aqui eu quero o mercado da Ásia aqui, ó, Asia Markets. Olha, tá aqui. Se eu quiser ações, commodities, né? Mercados emergentes, europeu, mercado dos Estados Unidos, se eu quiser, tem tudo aqui nesse Reuters também. E esse Reuters, ele é um site que é notícia meio que instantânea, assim, um dos mais rápidos de todos. E uma coisa bastante interessante é aquele canal do Touro de Ouro. Esse cara aqui tem que tirar o chapéu para ele, tá? Tem que tirar o chapéu para ele, esse cara aqui. Pensa cara, num furacão de notícias, é esse cara. Então, gravem isso, certo? Gravem isso. E aí, após você ter feito um pente fino de notícias, você vai fazer sua análise gráfica. Depois que você fez um pente fino, você vai fazer sua. Mas por que Estados Unidos, por que Europa? Falei que ia responder depois, né? Então, eu pego a vela da semana passada, na verdade foi essa, da semana passada. Isso aqui é ótimo para tomar a decisão. Mas por quê? Porque acompanhar a Europa, a Ásia, Estados Unidos, por que acompanhar notícias desses países? Porque eu sabia que o Brasil iria estourar o 115 ali no mini índice, ou sim ou sim. Porque a gente está vendo que todos os outros países estão muito piores do que o Brasil. Todos os outros países estão piores do que o Brasil. É louco quem investe em alguma ação fora do país, nos outros países hoje. Entende? Não está tendo rentabilidade, a não ser que a pessoa está pensando no longo prazo e ela não está nem aí, deixa muitíssimo a longo prazo. Mas nesse momento está vendo seu dinheiro derreter já tem algum período aí.
E, e o Brasil, ele é o país que mais está atrativo, independentemente de alguma notícia ou outra ruim que pode levar para baixo, é o país que mais está atrativo no mundo, no momento, no mundo, tá? Nós temos ações aqui no Brasil que estão pagando muito lucro, certo? Muito lucro. E apesar de algumas dúvidas que às vezes fica, alguma coisa daqui a pouco se acerta e sobe de novo e entra o dinheiro de novo. Então, pode dar uma corrigida agora? Pode dar uma corrigida, né? Mas eu tenho para mim que ao final desse ano esse mini índice vai estar estourado, ao final desse governo vai ter batido o recorde. Por quê? Ah, o presidente é bom. Não é isso que o presidente é bom, é porque os outros países estão piores do que o Brasil. E está longe do problema terminar lá fora, né? Europa é praticamente em recessão, sem chance de diminuição de taxa de juros, é cada vez mais. Estados Unidos, acabou de sair notícia essa semana que está bem longe sem chance de começar a parar os aumentos. Quando aumenta a taxa de juros, aumenta o preço de tudo, de alimento, de roupa, de calçado, de combustível, de carro, de casa, taxa de juros de financiamentos e tudo isso. Então, as coisas vão ficando cada vez que aumenta a taxa de juros, os produtos de consumo nosso, de bens duráveis e de consumo, vai aumentando cada vez mais. Isso é economia, tá? O trader ele tem que entender um pouco de economia. Então, você lê uma notícia, você toma a decisão, certo? Então, normalmente vocês sabem, eu quero mais teoria aqui nessa aula hoje, e eu vou entregar algo para vocês aqui que eu não costumo entregar, vou fazer uma revisão, na verdade, do operacional, das regras operacionais, tá? Então, eu fiz essa marcação aqui no semanal, eu pego, venho na vela diária aqui e marco a vela que encerrou sexta-feira. Vocês sabem que eu sempre coloco uma corzinha diferente em cada time, em cada marcação, para mim saber quando o mercado se aproxima ali, que time que é, né? Eu só vou ali em M5 para ver se ficou bem certinho, aí eu faço um ajuste na máxima e faço um ajuste na mínima. Só ajuste. Ponto. Aí eu gosto de marcar a tendência em H1, certo? Todo mundo sabe que eu gosto de marcar a tendência em H1. Eu vou colocar a macro aqui no MetaTrader, eu vou colocar de preto. Linha de tendência macro, eu vou colocar preto. Eu sempre oriento vocês a fazer uma linha mais retinha, né? Mais retinha. Price action é isso, tá? Essa análise, só para vocês entenderem, a gente pega uma ação do preço que aconteceu, automaticamente uma ação de preço, para vocês entenderem o que é esse tipo de análise, uma ação de preço leva a outra ação de preço. Então, quando a gente marcou isso daqui,
a gente sabe que o mercado ele tende a caminhar dentro dessa região. Contudo, se ele romper abaixo, ele nos gera uma venda que ele pode vir corrigir até metade dessa alta. Ele pode corrigir metade dela. Se ele romper uma venda. Se ele não romper e romper acima, ele vai continuar subindo e a gente compra. Essa é a ideia do price action, né? Isso que eu nem faço completa, né? Porque se for fazer completa, é tanta coisa que a gente coloca que ninguém assiste a aula. É no mínimo de 3 a 4 horas de análise aí, você focado, né? Se for fazer uma marcação como essa aqui, por exemplo, você leva muito tempo fazendo, né? Leva muito tempo fazendo aí. É meio que absurdo e você tem que pegar cada detalhe. Mas o que a gente faz aqui já tem funcionado muito bem, assim, né, para uma semana. Esse tipo de análise aqui eu tenho ela encaixada para um mês, né? Aqui é para uma semana, então para um mês leva muito mais tempo. Se para uma semana eu levo 1 hora de live aqui, para um mês eu vou levar 4 horas, né? Então a gente faz para uma semana. Eu caio, o meu canal aqui está perfeito, certo? Eu caio para M15, de H1 para cima é visão macro de mercado. E de M15 é a visão micro de mercado, tá? É uma visão micro de mercado. Então, se eu pegar aqui, vou ver se encaixa, às vezes não encaixa. O price action é exatamente isso. Eu não falei que se romper abaixo a gente vende, aí quando a gente cai para o macro, ele dá mais exato aonde isso pode acontecer, tá? Ele dá um pouco mais exato isso. Ele dá um pouco mais exato isso. Ó, perfeito. E se eu pegar os dois últimos tocos, a tendência micro, a gente vê encaixa ou não encaixa. Muito louco isso, cara. Muito louco isso, que dá muito perfeito, muito certo. Olha isso. Olha isso. Então, em M15 a gente achou um canal bacana. Eu caio para M5. Lembra que minha estratégia ela é consolidação de preços e fluxo de notícias. Se vocês aprenderem a detectar essas consolidações de preço e quando rompe as consolidações, para onde rompe é para onde o mercado vai, olha isso. Para onde rompe é para onde o mercado vai. Mercado lateral você esquece. Consolidação. Pá, pá. Muito louco isso aí, hein? Se vocês começarem a enxergar essa questão, é muito bacana. É outro ponto de decisão. Regra operacional. Regra operacional.
Medir vela um. Nunca operar com contra gap ou contra encerramento. Encerramento não. Fechamento de gap. Certo? As regras que eu falei que ia entregar para vocês. Nunca operar contra fechamento de gap. Tem gente que fala assim, ah, você opera FIMATE. FIMATE não te entrega o ouro. O ouro que... Por que que tem muita gente que não dá certo na FIMATE? Porque eu acho que nem ele tem... O cara ganha dinheiro, eu respeito muito, mas ele não ensina essas regras. 90, a estimativa é de 90% das vezes, mas é mais que isso. 90% das vezes, mercado fecha gap. Ponto final, tá? 90% das vezes, mercado fecha gap. Então, quando não deixar gap, quando não deixa gap, você entrada no rompimento da vela 1 de M5. Se atentar à regra aí, se atentar à regra, entrada na vela 1 de M5. Para onde romper é para onde você entra para buscar um, depende da tua busca, um ou dois níveis de operação. Gente, isso paga muito. Depois de 3 meses aqui, de janeiro até hoje, pegamos uma semana, pegamos 2 semanas ruins, porém, a pior foi essa que passou. A pior semana foi essa que passou e ainda assim não foi stop total. Então, assim, essa é a regra, tá? Essa é a regra. Segue essa regra operacional. Qual que é essa regra, Hermes? Aí eu vou mostrar para vocês a semana ruim, um pouquinho só do histórico, tá? Vou mostrar para vocês. Hermes, que é a notícia, como é que a notícia entra nisso? Aí é que tá. Conforme as notícias, a leitura de notícias que eu faço, a gente consegue saber se ela vai ser boa ou ruim. E eu consigo saber até mesmo quando o mercado vai lateralizar, igual sexta-feira. Então, se eu vi lá, se eu vi lá que foi uma notícia boa, hein? Ah, estrangeiros vão investir no Brasil porque as ações estão lucrativas, o país tá mais atrativo do que os outros países aí afora. A gente sabe que vai ter uma injeção de dinheiro no país. Aí o gráfico, o mercado vai e faz um rompimento para baixo e te dá um padrãozinho de venda ali, mas para te enganar. Você vai lá e vende e daqui a pouco, quando dá 10, 10 e pouco, sempre o mercado da manhã, o mercado dá uma esticada, ele vai lá, estica e te leva com tudo para cima. Então, notícia, se você aprender a interpretar notícia, você vai ser um trader completo. Por quê? Você não vai ser estopado à toa. Eu não vou vender. O que que eu faço? Eu não vendo,
Não vendo, não vendo, não vendo, enquanto o mercado mais cai, eu não vendo, não vendo. Aí quando dá o horário de pico, que é de 10 às 10 horas para frente, ele vai esticar, vai ser para onde ele vai. Aí você compra lá no fundo e pega o regaço todo. Eu tenho uma regra operacional que eu não opero contra gap, com exceção, toda regra tem sua exceção, não tem? Com exceção de quando a notícia ela não está combinando com aquilo. Quando não tem nenhum evento tão importante, a regra ela segue. Mas quando teve uma notícia muitíssimo importante, você tem que ficar atento para não levar invertida. Então, o que que eu faria aqui? Por que que eu meço a primeira vela? Cara, sempre a medição, a primeira vela, ela tem uma referência absurda. É impressionante como dá certo essa medida da vela de M5. Não é FiMate, porque opera em M5, não é M1. É impressionante, é impressionante. Nesse impulso aqui eu já teria entrado, ó, que foi já a eu não precisava esperar essa confirmação aqui. É impressionante como isso dá certo, cara. Você buscar um nível. Eu não buscaria dois por ser uma sexta-feira, eu nunca faço isso. Aonde seria o take profit? Não precisaria nem medir o canal. Aonde seria o take profit? No encerramento, no fechamento do gap, que é na máxima da vela do dia anterior. Pagaria? Pagaria. Rasgou, bonito, né? Rasgou bonito. Então, nunca operar contra um gap. Emerson, operei a favor do gap. Já entrei aqui, porque já foi dando padrão logo na abertura. Já foi dando um padrão logo na abertura. Tem aluno que teima. Tem aluno que teima e não faz a medida. E fica entregando dinheiro para o mercado a mais do que deveria. Por isso que a conta não fecha, não consegue estar positivo, porque fica entregando a mais do que deveria entregar. Eu me preparei para uma compra. Contudo, no último momento saiu uma notícia que iria aumentar um pouco mais as taxas, sobre taxa de juros, que iria aumentar um pouco mais. A entrada foi aqui, ó. Eu tenho aluno que entrou, foi aqui já. Pá! Entende? Chegou a pegar 500 pontos, poderia sair, mas a meta é, qual que seria? Eu só faço essa medida no caso do gap, para mim poder, ó, a busca seria na mínima do encerramento da vela, não é o topinho dela lá, ó. É o corpo dela onde ela fechou. Esse é o take profit. Eu não entrei porque eu vi a notícia. Eu não entrei porque eu vi a notícia lá. Aí eu falei, cara, ele pode dar uma esticada lá, mas vai derreter. E quando tem notícia ruim, mesmo que deixou gap, pode dar cagada. Eu prefiro não operar. Prefiro não operar. Então, assim, rasgou. Rasgou para baixo. E a regra é, você pode até inverter a mão e entrar vendida aqui, ó, quando ele rompe onde estaria o stop. O stop estaria aqui, ó. Eu não entrei. Rompeu aqui, poderia buscar o nível da operação, ó. Ou não operar, que é mais seguro, tá? Mas pagou até dois níveis. Eu não opero. Esses dias que não obedecem a minha regra, eu não opero. E se eu não visse a notícia antes e tivesse entrado, meu stop estaria aqui, ó. Stop estaria ali. Ia morrer tomar um stopzinho desse? Não. Tá top, tá tudo certo, tá tudo bem. Entende? Agora, se você fugiu do gerenciamento e segurou achando que até o final do dia ia lá, você foi bobinho. Entende? Você foi bobinho. Que a regra, a mesma forma que você tem que seguir a regra, você segue a regra de stop. Segue a regra de stop. Stop você não negocia.
Ah, eu vou tirar meu stop, vou tirar fora, meter lá embaixo, ou vou cancelar o stop, vou cancelar meu stop e deixar rolar porque vai fechar. Não faça isso. Por isso, da marcação do canal, porque ele te dá um desenho da operação. Ele te dá um desenho. Onde meu take profit? Aqui, ó, no corpo de fechamento da vela, aqui, ó, no preço de fechamento. Já sei onde está meu take, não sei? Aonde vai ficar meu stop? Aqui. Se você aprender a operar seguindo regra, você vai fechar positivo e você vai ganhar dinheiro, porque a maioria das vezes é assertivo, gente. Entende? É assertivo. É só seguir o desenho. Entende? É só seguir o desenho. Aqui, um dia que daria, deixa eu ver, não daria stop. Deixa eu ver o que daria aqui. Daria stop. Ó, semana ruim, por isso que eu falo, ó, que daria stop. Por quê? Daria stop? Porque rompeu para baixo, o mercado não continuou caindo, voltou e reverteu para cima. Fechava no stopzinho. Stop aqui na semana, 2 dias de stop. 2 dias de stop. Aqui no dia 20 não tomaria stop, entendeu? Então é mais ou menos isso, é só seguir a regrinha. Essa semana foi 19 ao 23. E o dia 19 não fechou gap de novo. E daria stop se você tivesse entrado. Eu não teria entrado ali. Então, logo, talvez se eu tivesse entrado, eu entraria no impulso dessa vela aqui e tomava stop de qualquer jeito. Entende? Quando acontece isso, o mercado, eu faço a minha marcação e o mercado vai caindo. Quando vai caindo, isso serve para mesmo operacional, mini índice HK50, tá? Mini índice HK50. Quando o mercado continua caindo, eu vou fazendo isso. Eu vou fazer bonitinho, que eu só estou dando, né, exemplo. O mercado vai caindo, eu vou fazendo isso. Que eu sei que tem um gap lá. Eu sei que tem um gap e eu vou fazendo isso. O mercado, quanto mais cai, eu não entrei na operação ainda, eu vou fazendo isso. Lembra da consolidação que eu falei? O mercado rompeu para baixo, eu faço mais um assim. Lembra da consolidação que eu falei? Isso daqui é uma consolidação. Ó. Caiu, 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 começou a fazer uma consolidação. Fechou rompida acima, aqui seria minha entrada do dia. Bem crítico, bem analítico, crítico, tá? Aqui seria minha entrada do dia. Como eu sei que já está um dia ruim, eu entraria aqui e pegava, estourava meu take profit aqui, ó. Estourava meu take profit nessa vela e pegava a operação do dia. Então tem um gap lá em cima. Eu não ia entrar e botar meu take profit no fechamento do gap, para não ficar sofrendo. Poderia? Poderia. Se eu tivesse colocado o meu take profit aqui, ó, eu não ia, eu ia fechar o dia no lucro, um pouco mais de lucro, né? Porque encerrou aqui, ó. Encerrou aqui nessa região. Ia pegar mais uns pontinhos ali e o mercado ia tirar. Ou eu sairia no finalzinho do dia. Então eu faço isso. Deu gap, eu não, enquanto não me der um padrão de compra, eu não entro. Essa vela enganou, por isso que eu digo semana ruim. Essa aqui, ó, aqui foi um impulso de alta, já era para o mercado ir lá e fechar nesse momento, e ele continuou caindo. Então, cara, eu não operei nesse dia, mas com certeza, foi muito fácil de tomar stop também. Então, a gente teve 3 dias fáceis de stop aqui, ó. Seria muito difícil tirar lucro no dia 20 aqui. Muito difícil. Eu acho que nem eu não tiraria, né? Mesmo seguir, eu não sei se eu teria seguido essa regrinha por causa dessa vela de impulso aqui, ó.
Era capaz de eu ter entrado nessa vela aqui. E aí o mercado derreteu. Então, o que eu digo para vocês, basta seguir regra. Provavelmente essa semana foi stop para aluno, né? Eu não saí no stop porque eu não operei a maioria dos dias aqui. E aí, dia 19, que foi segunda-feira, pagou frouxo. Não precisa nem fazer medida, pagou frouxo, né? Segunda-feira pagou bonito aqui, ó. Dia 19. Faz a medida, fechou rompido na vela 2 já, era compra, né? Era compra. Lembrando que eu opero em M5. Por que que a gente faz essa situação aqui? Depois de muitos anos de estudo e marcações, a gente percebe que o mercado ele tende a seguir a tendência para onde ele rompe. Para onde ele romper da primeira vela, se ele romper para cima, ele tende a seguir uma tendência de alta. Se ele rompe para baixo, ele tende a seguir uma tendência de baixa. Com exceção dos gap, normalmente o mercado vai lá e fecha o gap, é onde a gente ganha dinheiro, tá? Então, assim, normalmente o mercado segue. Às vezes, por que que a gente expande o canal? Qual o motivo da expansão do canal? Porque depois de tanto estudar, a gente percebe, para criar uma estratégia, a gente percebe que essa distância ela é perfeita. Se for para você ganhar dinheiro no dia, seu stop, essa distância ela é perfeita para um stop. Se o mercado te levar aqui, deixa levar, não negocia isso. É perfeita. Muitas vezes o mercado vai lá, cara, desce, desce, lambe a parada, às vezes dá um risquinho aqui, vai lá e pum, paga. Vai lá e paga. Então, esse distanciamento aqui, ele é perfeito para um operacional. E você ganha dinheiro como no mercado? Você tendo um plano de trade, um operacional bem definido e bem desenhado. E esse tipo de operacional, ele dá o desenho, aonde vai ficar meu take, aonde vai ficar meu stop. Por exemplo, aqui não tem gap, então não é o take não é no encerramento do gap. Quando não tem gap, aí a gente pode ser mais agressivo. Você pode buscar um nível e cair fora no dia, ou você pode buscar dois níveis, né? Aí é take ou é stop. Buscou dois, é take ou stop. Ó, pagava na última vela do dia, pagava teu take profit. Se tivesse deixado um pouquinho de sobra ali, esse pavio teria rasgado o take. Então, assim, olha que impressionante. Emerson, por que você usa esse desenho? Esse desenho de marcação de canal. Olha como é perfeito isso, gente. Não sou eu que estou falando que é perfeito, eu estou mostrando para vocês. Olha a perfeição disso. A vela, a última vela do dia apagou. Então, é um distanciamento. A marcação da vela 1 é o distanciamento perfeito para um nível e dois níveis de take profit. Para quem é mais agressivo, gosta de buscar dois, arrisca um para buscar dois. Se você buscar um nível, você arrisca um para um, né? E se buscar dois, arrisca dois para um, para perder um no stop. Então, assim, se você busca dois níveis, você perdeu um, se tomar stop, perde um. Se ganhar, ganha dois. Então, você nunca vai ficar para trás, com exceção de gap, né? Gap eu não ultrapasso nunca, é muito raro eu segurar a operação acima do fechamento aqui, ó, né? Olha como é perfeito. Se você pegar o gráfico e estudar para trás, você vai ver que a maioria, nós passamos uns 3 meses de janeiro para cá, quando eu comecei na mentoria, sem stop nenhuma semana. Aqui teria pego dois níveis na segunda-feira, porém teria tomado stop praticamente o resto da semana aqui, ó. Teria tomado stop. Não, só na sexta-feira que não, para quem opera todos os dias. Então, talvez teria ficado no 0 a 0, não saiu. O aluno que seguiu a risca não saiu no stop, mas saiu ali meio que
no nada, né? Então, não perdeu muito, não perdeu dinheiro, se perdeu, perdeu muito pouco, se seguiu a regra 100%, né? Então, é perfeita a marcação, é perfeita. Olha, é porque eu digo perfeito. Cara, olha o tamanho do canal, você olha pelo tamanho do canal, olha o tamanho do canal, né? Aí você vem e, ó, toma, expande dois. Cara, a maioria das vezes é perfeito, perfeito. Nunca coloca extremamente no topo, não seja ganancioso a ponto de vir colocar um take aqui. Sempre que dá uma sobrinha no último, porque olha lá, pagaria. Então, a estratégia paga muito, isso aqui paga muito. Se atente a essas regras que eu escrevi ali, execute perfeitamente, anote, pegue um caderninho, faça um plano de trading, pegue um caderninho e siga essas regras à risca, tá? Para os alunos aqui, deixa eu ver se essa conta tem tá com alguma coisa ali. Se você pegar HK50, por que que eu opero HK50 e mini índice? Por que que eu opero HK50 e mini índice? Eu uso a mesma regra, tá? Para posicionar, operar o posicionado no HK50, se você seguir essa regra, é impressionante, ó, que foi a mesma coisa. Não fechou gap na quinta-feira, à noite de quinta. Ó, a mesma regra. A gente segue, mesma regra, olhando notícia, acompanhando tudo certinho. Mesma regrinha a gente segue no HK50. Tirando essa semana que foi muito louca, funcionou domingo e segunda. De repente o trem endoidou de vez. Qual que é a regra? Não fechou rompida abaixo? É venda. Ele não fechou rompida em cima. Ele fechou rompida embaixo. Quando dá uma vela muito grande, Emerson, olha o tamanho da vela, como é que eu vou expandir isso? Não expande, não expande. Busca um take profit aqui, ó. Pagaria ou não pagaria? Pagaria. Não expande, tá? Não precisa fazer expansão. Então, o take estaria aqui, ó. Entrou aqui, ia passar um calor, só que você nunca deixa teu stop, mão de alface, vou deixar grudado aqui. Não, pô, deixa. Tá aqui o pavio da vela, eu peguei o corpo, mas tá o pavio. Deixa fora do pavio. Deixa fora do pavio. Pagava lucro, mesmo na volatilidade maluca, pagava lucro ali. Não fechou gap de novo, por isso que eu falo que semana ruim, só que a maioria dos dias fechou, não fechou gap de novo. Aqui, pega de pavio a pavio, quer trabalhar posicionado, M5, lembrando que não é FiMate, FiMate não tem as mesmas regras que a minha, tá? Isso aqui gera uma assertividade muito boa, você se atentando ao gap. Fechou rompido, vende. Expande canal, não encerrou para cima, encerrou abaixo. Era venda. Seria venda, não tem gap. Quando não tem gap, para onde encerra é para onde você entra, para onde rompe é para onde você entra. Entraria aqui, ó. HK50, mesmo operacional de mini índice, tá? Como a semana quando é semana ruim, eu não busco dois níveis, não, eu busco um, tá? Agora, quando o mercado está mais de boa, ó, isso aqui não precisava nem o que ver, né? Uma das regras, pavio. Deixou tudo isso de pavio, eu compro. Não tenho o que fazer. Posso ter feito a marcação e tudo. Pavio é padrão de compra, né? Pavio é padrão de compra. Pega ali, ó, o tamanho da primeira vela. Quando é muito grande, é um corpo grande, eu não uso o pavio a pavio, uso só o corpo dela, né? Mas quando é muito pequena assim, eu uso ela inteira. Ó,
Quando eu quero 2 níveis, quando passa de 1, eu coloco no 0 a 0. Anota, vocês têm que anotar as coisas que eu falo, não é só assistir e achar, decorei. Aí chega na hora não sabe fazer, porque não anotou, não criou seu plano, entende? Você tem que criar um plano para dar certo. Ó, quando rompeu aqui, foi a entrada. Busca 2 níveis. Quando o mercado começou, rompeu aqui, começou a trabalhar fora, você bota no 0 a 0. Pega teu stop lá embaixo. Quando busca 2 níveis, regra, colocar no 0 a 0. Regra não, você faz se você quiser, né? Se ela quiser largar o stop lá embaixo e deixar o pau torar, larga. Eu costumo trazer para o 0 a 0. Eu entrei aqui, eu trago meu stop para o 0 a 0. Quando eu busco 2 níveis, eu deixo no 0 a 0. Às vezes, o mercado te tira à toa. Então, às vezes, é opcional. Se eu decidir que eu posso perder isso aqui no dia, eu vou para ganhar aquilo ali, eu largo e pronto, acabou, né? Ó, como a gente nunca, quando busca 2 níveis, a gente não deixa no topo, que eu acabei de falar para vocês no mini índice, sempre a gente deixa uma folga, olha lá como é perfeita a marcação. Te pagaria e ia descer, e desceria. E ainda assim, se não tivesse pago e você não tivesse mexido no stop, se tivesse no 0 a 0, tirava no 0 a 0, e se tivesse largado, ainda assim fecharia com uma mixaria de lucro. Então, repara que, como que é perfeito, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Não tenho que questionar, não tenho que me questionar. É perfeito, entende? HK50, mesmo operacional de limites. Agora, o sniper, o sniper, HK50 sniper, ele é diferente. Ele diferente disso daqui. A gente lucra numa vela só. A gente consegue, tem um segredo que a gente descobriu no sniper, na estratégia sniper, a gente consegue lucrar numa vela só. A estratégia sniper. Então é isso, gente. É isso. Esse é o operacional, as regras operacionais. Vocês têm que aprender a anotar tudo isso que eu falei e seguir a risca. Só isso. Anotar, seguir a risca. Só isso. Se você anotar, mas por que do price action? A gente sabe até onde a gente pode ir, né? E para você ficar atento, por exemplo, tem uma linha de tendência micro aqui. Eu poderia colocar um take profit, eu sei que o mercado pode chegar próximo ou pode atingir lá. Às vezes tem uma semanal, uma mensal que a gente sabe que é difícil romper, e aí a gente coloca o take profit abaixo dela. Você não fica arriscando romper, porque o mercado ele não rompe assim, uma semanal, uma mensal fácil. Então, por isso que eu uso o price action, continuo usando por esse motivo. Romper uma diária, derrete. Ou às vezes o mercado abre lá em cima, você sabe, cara, ele vai buscar a diária. Ele vai buscar a diária lá. Entende? Vai buscar semanal. São informações para você ter melhor resultado para esse action. Por isso que ainda eu coloco ele dentro dessa marcação e junto o price action com as notícias. Cara, quantas vezes eu deixei de operar no dia, de dar entrada lá de compra, vendo notícia ruim e tomei a decisão de não operar. Decidir não operar em dia ruim é operar. Porque você poupou teu capital, você manteve teu dinheiro ali, você não arriscou ele. É operar. É o mesmo que operar. Então, quantos dias eu decidi, eu não vou mexer hoje porque está meio estranho. Mercados misturados, da Ásia misturados. Misturados é o quê? Quando aparece a palavra misturados em notícia, é porque umas bolsas sobem, outras descem, uns ativos sobem, outros descem e está volátil.
E aí é dia ruim. Normalmente vai dar merda, entendeu? E aí, quantas vezes eu deixei de operar porque o mercado estava subindo e eu vendo notícia ruim, o mercado. Eu, cara, deixa aí para a lua. Se eu estou vendo notícia ruim, eu não vou comprar. Né? Amanhã eu vejo o que aconteceu que fez o mercado subir. Entende? Então, essa questão de não corrigir o gap é muito raro. Você entrou a favor do gap, tomou um stop, tá tudo bem. Por quê? Você fez o seu trabalho. Porque 10% é a chance de não fechar, 90% é a chance de fechar. Então, você fez um bom trabalho. Tomou stop igual ali. Se tivesse entrado para o fechamento, tomou stop, fez um bom trabalho. Porque pega agora essa regra que eu passei para vocês e vão estudar o gráfico. Coloca separador de período. Para quem não sabe colocar separador de período, está aqui, ó, botão direito, e está aqui, ó, separadores de período. Tá? No configurações, separador de período, ó. Tá aqui, ó. Tá? Só flegar ali que ele aparece. E então segue a regra, estuda, vai estudar o histórico, assiste quem não assistiu, tá lá no Telegram, tá no meu canal do Telegram aqui, vou ver se está aberto aqui, tá no meu canal do Telegram aqui, ó, o vídeo tá lá para cima que eu fiz de mini índice, visão para mais tempo, 3 anos e meio ali mais ou menos, a gente sabe que seria de alta, então cara, começa a se aprofundar. Se você quer ser profissional, comece a se aprofundar em notícia. E não se esqueça, esteja atento a tudo. Tudo, 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 esses sites.